Começamos agora mais um Frente a Frente. Nosso convidado hoje é o jornalista e ambientalista Nivaldo Miranda, presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. É um órgão colegiado integrado por representações da sociedade civil e do Estado, que tem o objetivo de realizar a gestão descentralizada e participativa dos recursos hídricos da bacia do Rio. Portanto, falemos sobre uma boa notícia, iniciando essa entrevista, professor Nivaldo Miranda, em relação à vazão do Baixo São Francisco, que vai ser elevada agora, né? Esta semana está sendo elevada. O que dizer desse momento e qual foi a motivação para essa vazão aumentar? Olha, é um obrigada prazer. Por estar aqui. Estar aqui de volta. De fato, a boa notícia é que o período úmido na bacia do São Francisco, sobretudo na calha principal do rio, que normalmente se estende de novembro a março, abril de cada ano, ou seja, as chuvas que caem lá nas nascentes em Minas Gerais, elas foram mais generosas, né? Ou estão sendo mais generosas. Ou seja, nesses últimos meses de novembro e dezembro de 2018, há bons sinais, né, de uma certa recuperação oriundas dessas chuvas, e isso já se refletiu no volume útil dos reservatórios, indicando que essa seca prolongada, essa crise que nós estamos vivendo, né, de 2012 para cá, sobretudo 2013 para cá... Vai dar uma trégua, né? Ela está dando uma trégua, a gente não sabe... Até quando, mas pode ser a reversão, né, desse fenômeno climático, e há esperança que a partir de 2019 nós possamos ter uma sucessão de anos menos rigorosos em termos de pluviosidade. E baixa vazão, consequentemente. E baixa vazão. Né? Então, em função disso, só para dar uma ideia, no ano passado, o reservatório equivalente, aquilo que a gente chama de reservatório equivalente da bacia do São Francisco, ou seja, toda a água que está reservada nos principais reservatórios, ou seja, somando reservatório de Três Marias em Minas Gerais, com Sobradinho na Bahia e com Itaparica aqui em Pernambuco, sobretudo, então a gente chama a soma desses três de reservatório equivalente. Pois o ano passado, em janeiro, na mesma época, o reservatório equivalente estava em apenas 13,68% do volume total. Neste mesmo mês de janeiro subiu para 41,43%. Significativo. Eu acho que subiu 3 vezes mais. Então isso é um indicativo que deu mais segurança e, portanto, por proposta do setor elétrico, o Fórum de Acompanhamento da Crise Hídrica do São Francisco, que se reúne 15 dias em videoconferência a partir da Agência Nacional de Águas em Brasília, resolveu adotar, praticamente por unanimidade, uma resolução que antecipa o aumento de vazões a jusante de Três Marias, de Sobradinho e, sobretudo, de Xingó. Então, no caso de Xingó, que é o que mais nos interessa aqui no Baixo São Francisco, esse aumento vai passar, passou hoje já, de uma vazão de 700 metros cúbicos por segundo para 800 metros cúbicos por segundo. O que significa, na prática, esse aumento da vazão para a navegação no rio? Olha, melhora bastante, porque no pico da crise, né, o ano passado, nós estávamos praticando 550 metros cúbicos por segundo. O que é isso? Para ser mais explícito, significa que em dado ponto, né, a hidrelétrica libera
500 metros cúbicos por segundo de água a partir, né, do reservatório de Xingó. Então, de 550, né, que era o caso o ano passado, que foi a menor vazão, né, que nós praticamos em função da crise, para 800, você já tem um aumento de 250 metros cúbicos por segundo. E isso já é um alento, porque melhora as condições de navegação, visto que o nível do rio aumenta, né? Mas esse aumento do nível do rio, professor, ele também faz com que aquelas áreas de assoreamento sejam cobertas ou não é suficiente? Não, não é. Para que a gente tenha uma reversão de todo o processo de degradação, que é muito grande, ou seja, erosão das margens, assoreamento do rio, etc., aí você precisaria ter alguns anos de vazões muito favoráveis para você ir retomando uma hidrodinâmica, né? Natural que permitisse ir refazendo essas coisas. E isso é uma coisa difícil de se prever, visto que a partir da década de 1960, no século passado, com o surgimento das barragens, a vazão do rio foi toda regularizada e é claro que isso criou uma outra realidade, né? Para a biodiversidade, para a geografia, né? Para tudo. E é claro que você terá, para adquirir um mínimo das feições antigas do ecossistema, você vai ter que fazer outros tipos de intervenção. Ou seja, a vazão da água por si só, ela não vai resolver esse problema. Isso terá que ser complementado por toda uma série de ações de recomposição de matas ciliares, sobretudo, de melhor uso do solo, além de recuperação de nascentes. E uma coisa que é importante, como o Rio São Francisco, ele não é uma coisa isolada, ou seja, o Rio São Francisco é apenas a calha principal de todo um sistema de rios afluentes, sobretudo os grandes rios de Minas Gerais e da Bahia, que são os principais tributários fornecedores de água para São Francisco. Então, se você quiser recuperar o sistema como um todo, tem que trabalhar na origem, nos tributários, depois no rio principal. Mas tudo isso é um processo que está exatamente no escopo do nosso plano diretor de gestão. Como está essa questão da outorga de água que envolve o Rio São Francisco durante o seu curso, não é? Isso é uma questão que foi muito debatida e continua sendo. E qual é a visão do comitê sobre essa situação hoje? Veja bem, a calha federal, porque como o Rio São Francisco é um rio federal, porque ele atravessa as fronteiras de mais de um estado brasileiro, então como o Rio São Francisco é um rio federal, a Agência Nacional de Águas, lá atrás, fez um primeiro grande cadastro dos usuários da água do São Francisco e a partir disso, forneceu as outorgas, para, digamos assim, uma larga escala de usuários dessas águas. E esses usuários hoje, a partir de certo limite, os grandes usuários, todos eles pagam pelo uso da água. Mas esse pagamento condiz com o quantitativo, digamos assim, para a situação do rio, na crise hídrica, no período da crise hídrica, por exemplo? Não condiz, compromete? Não condiz. Quer dizer, em verdade, no dia que nós tivermos uma consciência maior sobre o alcance, da crise hídrica e das demandas que vão crescer neste século XXI, além dos fenômenos climáticos que tenderão a ser rigorosos, então eu posso dizer aqui com toda segurança que o que se paga pelo uso da água bruta ainda é muito pequeno. É ínfimo, né? É ínfimo. É porque a gente, quando fala em cobrar pela água,
isso sempre nos remete à cobrança da água tratada, da água encanada e tal. Mas só que a água bruta não tem nada, a cobrança pela água bruta não tem nada a ver com a água canalizada, tratada, que nós pagamos, sobretudo nos centros urbanos. Exatamente. É uma outra água, é um outro sistema, é um outro custo, etc. A água bruta, na realidade, é um tipo de cobrança que gera um recurso que volta inteiramente para a bacia hidrográfica. Ou seja, é um dinheiro pago pelos usuários da água que volta em benefício dos próprios usuários da água. Porque é todo um dinheiro destinado a quê? Destinado a fazer a gestão dos recursos hídricos, ou seja, melhorar a produção da quantidade e da qualidade da água. Então, hoje, na calha principal do São Francisco, o que é necessário fazer é um recadastramento, porque você tem muitos usuários, grandes usuários das águas do São Francisco que... Industriais, por exemplo, né? Pode ser, não é? Mas sobretudo para uso agrícola, Agro. não é? Que ou surgiram depois do cadastramento ou ampliaram a sua captação, e isso ainda não foi detectado porque trata-se de 2.700 quilômetros de extensão, né, na calha principal. Deve haver uma subnotificação, né, do quantitativo. Sim. Agora, nós avançamos porque o ano passado tivemos uma grande vitória. O comitê fez todo um estudo criterioso, conversou com todos os segmentos da agricultura, da indústria, da mineração, né, das companhias de abastecimento de água, enfim. E nós fizemos uma atualização dos preços. Houve uma certa resistência da parte do setor agrícola, mas isso não se sustentou porque o setor agrícola na bacia do São Francisco estava pagando 40 vezes menos do que a indústria, por exemplo. E é natural que você pratique um preço bem mais generoso para a agricultura, visto que necessita de muita água. Agora, entretanto, a distância estava muito grande e fazia quase uma década que não havia essa utilização. Então, o comitê resolveu levar isso adiante, né? Isso tudo foi resolvido lá no contexto do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que é quem, né, dá a palavra final. Mas, enfim, tudo foi feito com muito estudo, depois ouvindo todos os segmentos. Democraticamente, na nossa Câmara Técnica de Outorga e Cobrança, e finalmente chegou-se a um valor que vai ser praticado agora no ano de 2019. E, evidentemente, isso tem não só um aspecto positivo, porque aumentam os recursos para, digamos assim, a boa gestão das águas, mas é também um processo pedagógico, porque na nova metodologia de cobrança das águas do São Francisco, aqueles usuários que fizerem um uso mais racional da água, aqueles usuários que introduzirem tecnologias para melhorar a qualidade, né, e o uso mais racional, esses terão, evidentemente, um bom desconto, né, em relação àqueles que não querem, evidentemente, sair do campo. Compromisso, né? Porque, por incrível que pareça, você tem locais onde se faz ainda irrigação por inundação, né? Que horror. E isso hoje é um sacrilégio. São técnicas que se usavam na Idade Média, né? Exatamente. Então, hoje já não se justifica que um produtor ou agrícola ou uma indústria não se esforce para... Com toda a tecnologia disponível. Sim, até porque informar, a água está ficando escassa, né? Exatamente. Então, há necessidade, sim, de fazer avançar as coisas. Qual é a situação hídrica do Rio São Francisco hoje, apesar dessa vazão? Qual é a análise que podemos fazer sobre a situação geral do Rio São Francisco? Olha, ainda é muito preocupante. É muito preocupante porque nós, historicamente, estamos vivendo uma diminuição das vazões. Ainda é necessário fazer alguns estudos, porque, basicamente, os dois pontos cruciais para o Rio São Francisco e, em certa extensão, para a sua bacia, são, em primeiro lugar, as chuvas que caem nas cabeceiras do São Francisco, ou seja, no Alto São Francisco, no território de Minas Gerais, não é? E caem
não é, nos seus principais afluentes, Rio das Velhas, Paracatu, Paraopeba, são todos rios mineiros. As chuvas que alimentam os rios da Bahia, mas, como eu dizia, são basicamente 2 pontos cruciais. A água que vem no período úmido de novembro a março, que vem lá do Alto São Francisco de Minas Gerais, e o outro ponto crucial, no período seco, que vai de março a novembro, a água que vem, sobretudo do oeste da Bahia, que vem do aquífero Urucuia. Essa água ela é canalizada, em parte, para a expansão da agricultura na região? Sim, sim, sim. As águas do aquífero Urucuia são fundamentais, como eu dizia, de março a abril até novembro, porque é o escoamento de base desse grande manancial de água subterrânea. Há um descontrole lá? Ah, sim, sim, ainda há. Ainda há, porque o aquífero Urucuia, ele está depositado, não é, no subsolo do território de pelo menos 5 estados: Bahia, Minas, Tocantins, o sul do Maranhão, o sul do Piauí. Mas, sobretudo, no oeste da Bahia, né, é onde está, digamos assim, a maior quantidade dessas águas. Mas como é um aquífero e ninguém está vendo essas águas... E tem expansão agrícola na região. Tem expansão agrícola na superfície. Exatamente, em cima do aquífero Urucuia você tem uma das fronteiras, se não a fronteira de maior expansão neste momento. Então a água que poderia abastecer quase que, né, o São Francisco, se você não estabelecer um equilíbrio entre o uso da água para esta fronteira agrícola em expansão, de exportação de grãos, não é? E a necessidade de você manter a vazão, abastecer o rio. Se você não tiver esse equilíbrio, evidentemente que os problemas vão se agravar. Porque a cada ano as secas aumentam, né? Mas a água subterrânea é da tutela dos estados. Ou seja, a tutela federal, do governo federal, ela se dá sobre as águas superficiais dos rios federais. Mas a tutela dos rios estaduais, que são os afluentes do São Francisco, e da água subterrânea é dos estados. Então, nós dependemos, evidentemente, aí muito do tipo de política de recursos hídricos que, sobretudo, a Bahia e, sobretudo, Minas Gerais vão desenvolver. E aí é necessário que você estabeleça um ordenamento bem mais rigoroso em termos de outorga, de fiscalização do uso da água subterrânea, para que a gente possa estabelecer essa harmonia. Equilibrar, não é? Equilibrar. Vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente está de volta em 1 minuto. Já, já. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o ambientalista Anivaldo Miranda, presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. E aí, professor Anivaldo Miranda, quais são as atividades do comitê que hoje se colocam como prioridade?
Olha, sobretudo aqui no Baixo São Francisco, ou seja, aqui na fronteira entre Alagoas e Sergipe, para ser mais específico, nós estamos dando continuidade a alguns projetos sistêmicos que o comitê vem financiando e vem executando através da sua agência de gestão, sobretudo no que diz respeito à recuperação, por exemplo, de nascentes. O que tem sido feito nessa área aqui? Olha, praticamente nós já recuperamos quase 500 nascentes, sobretudo na bacia do rio Piauí. Quase 500 nascentes? E a nossa proposta é muito em breve atingir o dobro disso. E aqui escolhemos do lado de Alagoas a bacia do rio Piauí, que é praticamente o grande tributário perene, o único, né, de Alagoas para o Rio São Francisco. Então trabalhamos já o Alto, né, foi o primeiro projeto experimental, executamos lá quase 200, né, de nascentes recuperadas. Desculpe que eu esqueci aqui Sem problemas, de desligar o... Pois é, e nesse contexto de recuperação de nascentes, o que é que a gente pode dizer sobre, aqui no Baixo São Francisco, em que municípios foi mais necessária essa ação do comitê? Olha, no caso do Piauí, praticamente ele se estende, não é? Aí você vem desde Arapiraca até aqui, o Baixo São Francisco, em Penedo, Piaçabuçu, e nesse sentido, agora no dia 30, né, de janeiro, vamos fazer em Penedo o seminário de finalização da entrega, não é, de todas as nascentes recuperadas nessa segunda fase. Como eu disse, no ano, se eu não me engano, de 2016, nós fizemos o Alto, entre 2016 e 2017, e de 2017 para cá nós fizemos o Médio e o Baixo Piauí. Então, esse será o seminário de finalização, de entrega. Com a entrega. Agora, nós estendemos já o trabalho também para as bacias, digamos assim, adjacentes, e aqui, deixe-me ver aqui das minhas anotações, aqui é a bacia do Boacica, que são subbacias, Boacica, Perocaba, mas também do lado de Sergipe estamos fazendo no Rio Betume. Então, nessas subbacias, nós estamos já na fase do diagnóstico, porque a gente primeiro contrata um diagnóstico para detectar quais são as nascentes que de fato merecem prioridade na recuperação, né? Identificando também as áreas de recarga, porque não adianta você ficar só na nascente e não descobrir onde está a sua área de recarga, que precisa ser protegida também, é florestada, protegida. Então, o trabalho se encerra no Piauí agora, mas se estende para essas outras subbacias. É por isso que eu digo que em breve nós vamos querer comemorar as 1000 nascentes financiadas com dinheiro da cobrança. Né? É um desafio. E pela escala, eu diria que hoje o Comitê do São Francisco talvez seja o maior recuperador de nascentes, né? Talvez no contexto não nacional. Da bacia por inteiro, envolvendo aí Minas, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Professor Anivaldo, em relação à intrusão salina no Rio São Francisco, qual é hoje a indicação do comitê para o enfrentamento desse problema? Olha, o ideal para você resolver o problema da intrusão salina seria, é claro,
há uma sucessão de anos favoráveis, né, do ponto de vista climático, com chuvas regulares em toda a bacia, porque aí é claro que a vazão depois da barragem de Xingó para o Baixo São Francisco seria bem significativa, e quanto mais você aumenta as vazões no Baixo São Francisco, melhora a condição da intrusão salina. Mas, como a gente sabe que esse século XXI é o século do aquecimento global, com o aumento da temperatura do planeta, com Só todas o essas professor dificuldades... Molion é que discorda dessa máxima, que é quase que generalizada, né? Toda regra tem sempre uma exceção, né? Eu acho que no fundo fortalece a regra, porque verdade. a maioria esmagadora dos cientistas do planeta já falam nem em aquecimento global. estão mais preocupados em saber como se adaptar a isso, não é? Mas a verdade é que, como a gente sabe que será um século muito rígido, né, desfavorável desse ponto de vista, então há necessidade, é claro, de fazer a adaptação. E é nisso que o comitê está trabalhando. Nesse sentido, nós fizemos uma ação do lado de Sergipe para atender algumas comunidades quilombolas que ficam ali na Foz do São Francisco, sobretudo a comunidade de Resinas, isso tudo é município de Brejo Grande. Nós fizemos uma estrada de 1 quilômetro lá de asfalto, porque isso vai facilitar, foi um acordo que nós fizemos com o Ministério Público Federal de Sergipe, com o governo de Sergipe também, o comitê faria a estrada e agora cabe, não é, ao Estado de Sergipe, através da empresa Hidro, não me lembro bem, uma das empresas lá que cuida da questão dos recursos hídricos, cavar um poço profundo, de tal forma que, além de facilitar agora a entrada dos caminhões-pipas, né, nos momentos em que a água está muito... há necessidade, e isso vai permitir que grandes máquinas possam, então, perfurar esse poço profundo, e aquelas comunidades quilombolas passarão a beber água, não é, sem comprometer a sua saúde com água muito salgada. Do lado de Alagoas, nós estávamos aguardando e temos insistido muito junto à Casal, para que a Casal nos entregasse finalmente um projeto básico e executivo para que a gente possa cooperar, o comitê, com recursos do comitê, na aquisição de um tanque-pulmão que... Um tanque-pulmão? O que seria um tanque-pulmão, professor? É o seguinte, como a captação de água boa, digamos assim, sem muito sal, estava sendo feita de maneira um pouco precária, porque a Casal dependia das marés durante um período limitado de tempo para captar água em condições, né? Mas mesmo assim ainda com qualidade comprometida em termos de água salgada. Então, 2 medidas foram adotadas. A Casal fez uma captação a montante, ou seja, mais acima, numa localidade chamada Penedinho, onde a intrusão salina ainda não tinha atingido os níveis que atinge na Foz, o que melhorou bastante, mas precisa também de um tanque-pulmão, quer dizer, um tanque com grandes capacidades de acumular água, de tal forma que dê maior flexibilidade à própria Casal de trabalhar com o abastecimento permanente. Já que estamos falando de Casal, qual a sua opinião sobre essa questão de privatização da Casal? Olha, só para terminar, pois não. Eu quero dizer que a Casal entregou finalmente, né, esses projetos, e a partir de agora nós vamos encaminhá-los à nossa agência de bacias executora, para que então o ato convocatório de aquisição disso. Agora, isso tudo faz parte de um processo de conflito que a Prefeitura de Piaçabuçu pediu ao comitê, porque o comitê é a primeira instância para o tratamento dos conflitos da água em termos administrativos. Então, nós vamos encerrar o conflito, e as duas grandes
Os dois grandes acordos foram esses: construir a estrada em Resinas, em Brejo Grande, do lado de Sergipe, e cooperar com o tanque-pulmão do lado de Alagoas. E assim me parece que os problemas mais graves da intrusão salina nesses dois municípios, Piaçabuçu e Brejo Grande, serão resolvidos. Quanto a essa questão, eu não sou muito especialista do assunto, mas eu entendo que privatização ou estatização, elas podem se manifestar em determinado momento, não é? Digamos assim, positivas ou negativas, dependendo de como fica o interesse público nessa história. Isso é o que é fundamental, não é? Que às vezes você tem privatizações que interessam do ponto de vista isso justificam do ponto de vista de interesse público, mas às vezes você tem outras que não, né? Agora, é um debate que deve mobilizar a sociedade, né? E agora me parece que as empresas estatais precisam evoluir na sua capacidade, na sua eficiência, porque senão os caminhos estarão abertos sempre para a privatização. Pois bem, chamamos agora o nosso segundo e último intervalo. Já já estaremos de volta. O Esporte para Todos do Ministério do Esporte promove diversos projetos e programas, como o Virando o Jogo, com atividades esportivas e educacionais. Essa é Isabel. Marreta Isabel. Prazer. Esse é Popó. O Ministério dos Esportes trouxe a oportunidade da gente estar transformando esses jovens. Treinar em uma academia que era menor do que essa e consegui me tornar 4 vezes campeão mundial. Nós que saímos de trabalhos sociais, se não fosse o esporte, eu não estaria aqui com você. Eu creio que com você foi a mesma coisa. Exatamente. Eu venho de projeto social, né? É uma alegria enorme estar podendo ajudar hoje em dia. Então a gente tira os adolescentes, crianças e até adultos de alguma tipo marginalidade, né? Jogador de faixa preta, aí fui disputar uma seletiva, fui pra Brasília. É porque ele lembrou que a gente conseguiu uma kitnet emprestada porque a gente não tinha dinheiro e ele ganhou em primeiro lugar. A gente é do tamanho dos nossos sonhos. O esporte é um direito de todos. Conheça esse e outros projetos do Ministério do Esporte no site Esporte para Todos. Mas os planos merecem. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente e hoje eu entrevisto aqui o ambientalista Anivaldo Miranda, que é presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Comecemos este último bloco com a questão dos planos municipais de saneamento básico. Como andam esses planos na sua execução ou na formação desses planos? Olha, do ponto de vista do nosso comitê, eu posso dizer com muita satisfação que o Comitê da Bacia do São Francisco é hoje o maior investidor em planos municipais de saneamento básico, né, no contexto da nossa bacia, que representa algo em torno de 8% do território brasileiro e abriga uma população de 18 milhões de pessoas. Então, o comitê já fez 43 desses planos, mais 21 estão em execução, né? E neste ano de 2019, nós vamos começar a trabalhar mais outros 40 planos. E dessa vez esse número poderá ser expandido, porque desde o ano passado o antigo Ministério das Cidades já vinha trabalhando algumas correções do ponto de vista da metodologia e chegou à conclusão de que é possível para municípios de menos de 20 mil habitantes fazer planos mais simplificados, mais objetivos. Isso diminuirá custos e permitirá que com o mesmo dinheiro você faça um número maior de planos. Como está Alagoas nesse contexto? Bom, pelo menos da nossa parte, nós já entregamos 13 planos aqui no Baixo São Francisco, vamos entregar mais 6. Né? E posteriormente, nesse novo pacote de 40, quer dizer, nós vamos chegar aqui no Baixo São Francisco, entre Alagoas e Sergipe, a 19 planos. Né? O plano é importante porque o plano
é o primeiro passo para que o município possa, uma vez transformando o plano em legislação municipal, portanto, é o primeiro passo para que o município possa, então, reivindicar do governo federal, eu não digo dos estados, porque os estados hoje, no contexto da Federação Brasileira, não tem cacife para fazer grandes obras de saneamento básico, poderia até ter, mas o que é realista é reivindicar do governo federal, agora através dos novos ministérios, porque... Pois agora que o senhor falou sobre os novos ministérios, o que é que a gente pode... qual é a opinião do comitê sobre a extinção do Ministério do Meio Ambiente, nesse contexto? Olha, eu acho que isso foi mais digamos assim, mais uma dessas construções, né, da retórica política em termos de campanha. Que sobrepõe ao técnico, digamos assim. Que se sobrepõe. Você sabe, toda campanha eleitoral, o passionalismo, né, emerge, né, sobretudo num país como o nosso histórico, né? As coisas são muito passionais. Mas a verdade é que logo depois da eleição a poeira começa a baixar e as realidades começam a emergir. E em bom momento a atual administração, a que saiu vitoriosa, recuou dessa posição. Isso nos colocaria o Brasil em uma situação muito desfavorável internacionalmente, né? Porque nenhum país faz isso. Não foi apoiado nem pelo agronegócio, né? Sim, claro, porque o meio ambiente tem um selo não tem... de qualidade que vai fazer o produto nacional ser competitivo lá fora. E o meio ambiente não né? tem partido, o meio ambiente nem tem ideologia. O meio ambiente são as condições gerais de existência da vida no planeta. No planeta, exatamente. E às vezes as pessoas querem separar meio ambiente de economia. Isso é um absoluto contrassenso. Porque a economia depende do meio ambiente. Das condições do meio ambiente. É evidente. Se você tomar o caso da água, você, para produzir, o maior insumo da produção, né, seja agrícola, seja industrial, seja, né, da indústria de mineração, do que seja, é a água para tudo. E nessa questão da importância da água, quando o senhor... Eu pensei uma observação que o senhor fez, uma entrevista, ao falar que o cerrado tem quase tanta importância quanto a floresta amazônica, né, na disponibilidade de água, e que os governos não dão importância ao cerrado, à preservação do cerrado. O que dizer da vegetação do cerrado hoje no país? Olha, o cerrado está sob uma pressão, não é, que já ultrapassou todos os limites da sustentabilidade e de uma gestão responsável, né? Principalmente nas últimas décadas, né? E outra coisa, o cerrado chega a ser, em certo sentido, mais estratégico do que a própria Amazônia. Porque é ali no cerrado, no Brasil Central, onde você tem o nascedouro das principais fontes de abastecimento de água do país. A bacia, por exemplo, não é só a bacia do São Francisco que nasce no cerrado. Você pega a bacia do Paraíba do Sul, por exemplo, que é um rio fundamental para abastecer as grandes regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio de Janeiro. E você viu como há 2 anos atrás a crise hídrica, a escassez hídrica, obrigando o racionamento. Você tem Imagine o quê? Isso, São Paulo, 18 colapso, milhões de pessoas, o Rio de Janeiro, 12 ou 13, já vai chegar quase que... Aí você tem aí quase 40 milhões de pessoas, só nesses 2 aglomerados que dependem do abastecimento. O comitê pode apontar nesse sentido para o governo e também para os produtores do agronegócio? Olha, o que nós estamos dizendo é o seguinte, que o Brasil precisa dar o mesmo tratamento ao cerrado e ao bioma da Caatinga que deu aos biomas da Mata Atlântica, da Floresta Amazônica e do Pantanal Mato Grossense. Ou seja, né, fazer uma modificação na Constituição e decretar que o cerrado e a Caatinga são também patrimônios nacionais, assim como foi feito com a Amazônia e assim como foi feito com a Mata Atlântica. Por que isso?
Porque o mundo inteiro fica de olho na Amazônia, não por acaso. É evidente que a floresta amazônica não é só um conjunto de árvores e de animais. A floresta amazônica é um elemento de estabilidade para manter um regime de chuvas que interessa, né, não só ao Brasil, interessa aos seus vizinhos que também estão inseridos no bioma amazônico. Todo o continente americano. Todo, não é? Inclusive os outros biomas brasileiros dependem também desse equilíbrio. É por isso que a Amazônia, por toda a sua riqueza, eu considero o maior patrimônio do povo brasileiro, é exatamente o patrimônio genético representado por aquela floresta. Então, isso tem um efeito colateral, porque o Cerrado e a Caatinga ficam meio que na sombra. Só que a devastação do Cerrado hoje se dá de maneira muito mais veloz e preocupante do que no que diz respeito à Amazônia. Nem se compara, né? Nem se compara. E outra coisa, o bioma do Cerrado é um dos mais antigos do planeta. E ele é, digamos assim, vulnerável no sentido de que a devastação no bioma do Cerrado, ela é de difícil recuperação. Recomposição também. Então isso vai causando... não tem mais sentido você derrubar árvores no cerrado, porque a madeira que você extrai dali para alimentar siderúrgica de quinta categoria, ela não se compara com o serviço ambiental que o cerrado presta, não é? Garantindo água de boa qualidade e em quantidade para todas as atividades econômicas do país. Professor, estamos nos 3 minutos finais da nossa entrevista e aí eu não poderia deixar de falar na questão do modelo ideal de gestão, nessa questão da transposição do Rio São Francisco. É uma realidade, ninguém pode mais contestar, não é? Mas o que está discutindo nesse nível? Olha, ninguém vai mais olhar pelo retrovisor. É claro que a transposição foi um projeto polêmico, veio de vários governos, né? Vem do governo militar, passando pelo governo Fernando Henrique, Lula, Dilma e agora um novo governo que foi eleito. Não, é claro, do ponto de vista histórico, conceitual, você pode discutir ainda a concepção da obra. Até porque a crise hídrica, no momento que foi concebida, né? E agora você já investiu 10 bilhões e meio, né? Mas ainda você vai viabilizar apenas as primeiras etapas desse projeto, porque outras etapas complementares ainda serão feitas e seguramente ainda vão requisitar mais uns 10 bilhões, quer dizer, essa obra pode chegar a 20 ou 30. E hoje, com essa restrição de recursos, o governo federal fica difícil. Complicado. Né? Mas então é preciso otimizar o que já está construído, que algumas das etapas do eixo norte e do eixo leste, que experimentalmente já está resolvendo alguns problemas da crise hídrica no estado da Paraíba. Entretanto, há um instrumento importante que foi produzido pela Fundação Getúlio Vargas, que é todo um modelo de gestão, mas a discussão entre os estados receptores, leia-se Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte, sobre como eles vão pagar a água que vão receber da transposição. E de outro lado, o governo federal, como é que essas duas partes vão entrar de acordo para pagar os altos custos da energia, das obras complementares, dos problemas que ainda vão justificar. Então, tudo isso é matéria durante todo o ano de 2019, de muita discussão, mas agora, do ponto de vista do Comitê do São Francisco, neste momento, o que se deve fazer é exatamente garantir que esses canais venham a funcionar, respeitando os termos da outorga e construindo, a nosso ver, uma gestão também descentralizada e participativa, porque se não envolver as prefeituras, se não envolver a população local, vai ser difícil você fiscalizar, monitorar e criar uma harmonia para que essa coisa possa, então, funcionar. Professor Nivaldo Miranda, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui no Frente a Frente e até uma próxima oportunidade. Ok, eu agradeço também. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, Frente a Frente.